Professor Maurício da Silva já foi secretário de Estado, já coordenou a educação, já foi do Conselho Estadual, já fez o seu mestrado em educação na Unicamp. Ele é um político por toda a sua vida. Dirigiu entidades de classe, participou de entidades comunitárias. Todas as suas atividades pessoais nunca o afastaram das atividades públicas. O professor Maurício está cumprindo o 7º mandato de vereador, vai para 28 anos, portanto, como parlamentar municipal. E uma coisa muito importante para mim no currículo do professor Maurício, ele é um dos fundadores do Instituto Cidade, o que nos orgulha bastante. Bem, professor Maurício, eu não sei se deixei algo do seu extenso currículo de fora que o professor queira acrescentar. Primeiro, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande fazer parte do Instituto Cidade. É uma enciclopédia, né? uma possibilidade do qual eu aproveito para aprender muito. E é uma satisfação maior ainda estar conversando contigo, ser entrevistado por ti, né? Que por onde eu passo, eu digo que o Dr. Léo é uma das raras inteligências e que é muito pouco aproveitado para o serviço público. Mas quanto à minha apresentação, me apresentasse muito bem, sim, né? Me senti muito bem representado pela sua apresentação. Bem, professor Maurício, uma coisa interessante. O Brasil tem 5.570 municípios. 350, mais ou menos, têm acima de 100 mil habitantes. Todos os outros municípios, ou seja, quase todos, são municípios em torno de 100 mil habitantes, que é a população de Tubarão, onde tu és vereador e atualmente cuidas da educação do município. Eu queria te fazer uma pergunta. A questão da vida urbana, a questão da vida na cidade. Muitas vezes as pessoas veem a cidade como um lugar em que se amontoa a gente. Não lhe dão a devida beleza, não lhe dão a devida formação de chances intelectuais, não cuidam das artes, não cuidam das praças. Eu sei que tu és alguém que desde sempre te preocupaste com isso, mas não falta, em grande parte da população e mesmo dos políticos e administradores da cidade, voltar-se para a graça do viver junto, para a qualidade do viver junto? Sem dúvida alguma, Léo. Eu nasci na área rural, eu sou do interior de Lauro Miller, de uma localidade chamada Rio Queimado, que, na verdade, hoje, essa localidade não existe mais. Antes era uma chamada Operária Forte, que tinha comércio, padaria e assim por diante, porque ali se desenvolvia a mineração. Então, muitas pessoas foram para lá por causa da mineração. A mineração acabou. De carvão, né? Mineração de carvão, exatamente. A mineração acabou, as pessoas foram buscar melhor qualidade de vida em outros lugares e a localidade acabou não existindo mais. A rigor, hoje tem um morador no Rio Queimado e é mantida a igreja como um centro de formação pela paróquia de Lauro Miller. Então, a igrejinha está lá e tem mais um morador também. Os demais saíram de lá. Então, eu nasci na área rural. Qual era a vantagem da área rural que eu não vejo agora na área urbana? Era a questão da cooperação, né? Porque, na verdade, quando eu nasci, essa parte da mineração já tinha se extinto e aqueles que estavam lá, assim como meu pai, viviam
majoritariamente da agricultura, né? Embora o meu pai era um artista, meu pai era agricultor, era barbeiro, fazia tinturaria de tecido e assim por diante. Ele exercia uma série de atividades. Mas qual era o forte lá na área rural? Era, como eu disse, era a cooperação. Por exemplo, se um dos vizinhos tinha uma roça de feijão e se armava uma trovoada que poderia botar a perder todo o feijão que ele plantou e que já estava maduro, os outros vizinhos iam lá e ajudavam na colheita para ele não perder a sua safra. Não é? Da mesma forma, se alguém matasse um boi, ele mandava presente para todos os vizinhos. Se matasse um porco, a mesma coisa. Então, havia essa forte cooperação. Aí eu vim para a cidade grande, vim para Tubarão, embora vim nos anos 60, Tubarão não tinha a dimensão que tem hoje. Mas qual é o meu primeiro choque? É de passar pelas pessoas e não conhecer as pessoas, ou de não cumprimentar as pessoas. Ou de cumprimentar as pessoas e as pessoas não responderem. Por quê? Porque lá onde eu nasci, todo mundo conhece todo mundo, é bom dia, boa tarde, boa noite, e até logo, isso era a regra. Na cidade grande, ela te dá mais oportunidades. Né? Eu também vim para cá porque eu vi que aqui eu poderia fazer um curso superior, eu poderia ter outros empregos ou coisa parecida, embora a intenção primeira não era ficar em Tubarão, era fazer um curso superior e voltar para Lauro Miller, porque eu já era professor lá, não é? Mas a cidade grande me deu o quê? Ela me deu mais oportunidades de trabalho, mas ao mesmo tempo ela me tira essa possibilidade da convivência com as pessoas. Eu estou no meio de muitas pessoas, mas eu não convivo com as pessoas, e muitas delas eu não conheço, muitas delas não me conhecem, muitas delas eu não cumprimento, muitas delas não me cumprimentam, e se eu cumprimentar, o cara vai achar que eu não estou muito bom da cabeça, porque eu não o conheço, e ele também não me conhece. Então, a cidade grande, a aglomeração de pessoas, e que fez o Brasil melhorar muito também a partir da urbanização, né? Porque aí te dá também melhores escolas, vai te dar o asfalto, vai te dar a energia elétrica. Eu vi energia elétrica já com mais de 20 anos de idade, né? Então, o telefone, quando eu cheguei em Tubarão, era uma briga para conseguir um orelhão, né? Hoje os telefones celulares estão aí à disposição de quem quiser. Mas, enfim, a diferença está justamente ali, né? Nesta não cooperação, nesta não convivência, a não ser quando se faça o que eu fiz, que foi sempre estar nos órgãos de classe. Então, lá na faculdade, eu tive vários cargos no diretório acadêmico, e depois eu fui presidente. Eu fui presidente da Associação dos Professores. Eu exerci, então, esta função de agrupar pessoas, mas aí por interesse de categoria ou coisa parecida. Mas não tinha mais essa questão da cooperação ou da entreajuda ou coisa parecida. A não ser quando ocorria uma catástrofe, por exemplo, a enchente de 64, que aí as pessoas se tornaram solidárias pela força de um desastre ambiental, né? Como foi a enchente de 64. Mas, enfim, falta essa cooperação espontânea, né? Agora, sim, pode falar. Tu te elegeste vereador 7 vezes, e na última eleição foste o vereador mais votado da cidade. Então, eu tenho a impressão que se tu passar na rua e cumprimentar alguém, as pessoas sabem quem tu és. Agora mudou, agora é diferente. Agora é diferente. Então, depois que eu me tornei o professor Maurício, professor da universidade, professor e coordenador do Colégio São José, da Escola da Congonha, da Escola Henrique Fontes, depois de 92, que eu fui eleito vereador pela primeira vez, agora mudou. Agora, muitas pessoas me conhecem e eu não as conheço. Muitas pessoas me cumprimentam e eu cumprimento. Eu dou bom dia, eu dou boa tarde. Então, essa relação mudou muito, né? Por causa dessa função pública que eu exerço. Mas tem essa segunda parte da pergunta que tu fizesse, que é justamente esse cuidado com a cidade, né? O cuidado com a cidade. Manter a cidade limpa, manter a cidade arborizada, cultivar a arte que pulsa na cidade e assim por diante. Tubarão vem tomando novos rumos, né? Nos últimos tempos, a cidade está mais limpa, sim, não é?
não que tenhamos ainda a consciência de toda a população. É muito normal ainda quando o pessoal da FUNAT, que é a Fundação do Meio Ambiente, vai fazer a limpeza no Rio Tubarão, encontrar uma casa completa dentro do rio, né? Fogão, sofá, mesa, cadeira e assim por diante. Infelizmente, ainda tem pessoas que não entenderam que para conviver coletivamente há regras, há normas, né? E uma delas que nós estamos falando aqui agora é justamente cada um agrupar o seu lixo, acondicionar o seu lixo, colocar o seu lixo no lugar adequado, que o caminhão do lixo vai passar ali e vai levar. Infelizmente, tem um grupo de pessoas que ainda não se deu conta que ela também é responsável por isto, né? Na cidade, nós temos o nosso museu, ali tem exposições importantes. Uma coisa que eu gosto muito aqui em Tubarão, por exemplo, é do nosso coral municipal. Eu considero, desde o maestro Geraldo até os cantores, todos artistas geniais, né? Cada vez que o coral se apresenta, eu estou lá, babando, aplaudindo, né? E tem aí os mais variados grupos, o Boi de Mamão, são os grupos de dança, ou seja, há uma efervescência de arte na cidade que agora está sendo melhor organizada, inclusive sob a batuta agora do Zamparete, né? Porque antes a cultura estava junto com a educação, foi separado, o Zamparete assumiu a cultura, está dando um rumo muito interessante, não é? Na Câmara, eu tive oportunidade de aprovar a lei para o tombamento, para a preservação do patrimônio público, e isso está levando assim, muito a sério por um grupo de conselheiros bastante aguerridos. Então, nós vivemos, sim, novos momentos na nossa cidade com relação a essa questão da cultura, né? Essa questão da arte, mas precisamos avançar muito mais ainda nessa questão do compromisso coletivo. Por exemplo, um dos grandes gastos da administração pública de Tubarão é substituir aquelas lâmpadas do parque linear. O pessoal ainda está roubando aquilo ali, está roubando as lâmpadas, está roubando a fiação elétrica. Lá no aeroporto foi feita a Praça do Avião e foi colocado como um dos brinquedos um avião. Então, o pessoal já pichou, já arrancou parte do muro. Então, ainda há pessoas descompromissadas com o bem coletivo. Então, é falta de educação mesmo, né? E falta de punição também, quando a educação não é suficiente. Esse descompromisso com o coletivo, a teu ver, é uma questão da maioria da população ou é uma minoria que vem e estraga tudo? Há muitas considerações que o brasileiro tem a si próprio, a ponto de o grande dramaturgo Nelson Rodrigues se referir a nós próprios como tendo complexo de vira-lata, né? Então, é verdade que o brasileiro não quer nem saber do que é público, ou isto é uma pequena parcela? Porque em muitas nações, o que é público é de todos. Aqui parece que o que é público é de ninguém. Como é que tu vês o interesse coletivo? Em termos de preocupação geral, de maioria das pessoas, como é a gente brasileira? Eu vejo aqui por Tubarão que é uma pequena parcela que não tem esse compromisso com o público, não é? Nós tivemos caso, por exemplo, de grandes espetáculos na arena e depois você volta ali no outro dia, você não encontra um papel no chão, você não encontra uma bituca de cigarro, ou seja, por ali passaram pessoas comprometidas com o coletivo, e eu digo mais, por ali passaram pessoas educadas. Por que eu enfatizo a questão da educação? Porque esta geração que está vindo agora, que passa pela escola, onde ao final da aula a professora pede para que cada um coloque o seu lixo no lixo, bote as cadeiras e as carteiras no lugar, desligue a luz ou coisa parecida. Essa meninada vem com outra consciência, né? Ela pratica essa consciência e ela também cobra daqueles que não o praticam. Então, eu tributo isso a uma questão de educação mesmo, de educação familiar, em primeiro lugar, né? O primeiro grande exemplo, a primeira
primeiro grande momento de aprendizagem do ser humano é no seio da família, então a família precisa cultivar essa questão do compromisso público, não é? E depois na escola. Então, eu vejo aqui por Tubarão que uma pequena minoria não teve essa possibilidade do aprendizado com a família e também o aprendizado na escola, mas há uma grande maioria, e repito, principalmente essa meninada que está passando pela escola agora, que está vindo sim, não é, com esse compromisso coletivo. Nós temos feito eventos na escola, e ao final do evento você vai lá, você não encontra um papel na quadra, você não encontra um móvel desarrumado. Por quê? Porque essas crianças já aprenderam que o espaço coletivo é de todos e por ser de todos, todos têm o compromisso de mantê-lo limpo, organizado e assim por diante. Bem, Maurício, o vereador, ele tem uma função pública de produzir leis na cidade, ele tem um papel de fiscal das contas da administração pública local e ele representa os interesses comunitários junto aos poderes públicos. Bem, mas muitas vezes o vereador é confundido com atravessador de pequenos interesses, de buscas particulares. Politicamente se chama isso de pedicho. Como que o vereador se equilibra entre essas coisas? Olha, Léo, não é uma tarefa fácil. Muitos eleitores veem na véspera da eleição a oportunidade de resolver o seu problema particular, a sua água que está atrasada, o talão da luz que está atrasado e assim por diante. E tem candidato, tanto a vereador quanto a prefeito, deputado federal e estadual, que não se furta a esses pequenos favores particulares. E isso, sem dúvida alguma, é uma distorção da vida pública. Por quê? Porque essas pessoas que são beneficiadas com o favor particular antes da eleição, a rigor, depois da eleição, ela não teria mais moral para cobrar do vereador, porque ela já cobrou antecipado. Então, o que se percebe na prática hoje, eu tenho feito esse discurso muito forte, cada vez que tenho possibilidade de falar sobre o destino da nossa cidade, é que nós não podemos, antes da eleição, querer resolver os nossos problemas particulares. E depois da eleição, é nós bancarmos o cidadão. Aí nós ficarmos advogando a melhor educação, a melhor saúde, ou coisa parecida. Nós temos que advogar isso antes da eleição e votar em função dessa questão coletiva, para ter moral para continuar cobrando depois da eleição. Tubarão sofre essa questão de uma forma muito escancarada. Por exemplo, na última eleição para deputado federal e para deputado estadual, fecharam as urnas com toda essa montanha de votos que tem aqui em Tubarão, nós não elegemos um deputado estadual, nós não elegemos um deputado federal. Por quê? Porque não pensou-se na coletividade. Cada um foi lá e votou porque o sujeito era amigo, porque alguém o recomendou que votasse, ou ele votou em alguém que já sabia que não seria eleito, mas precisaria fazer alguns votos para ajudar o candidato na legenda. Ou seja, ele acabou fazendo parte ali de uma trama onde ele prejudicou os interesses coletivos que depois da eleição, então, começa a fazer falta. Então, o que nós temos recomendado aqui em Tubarão? Olha, nós temos voto suficiente para eleger o deputado estadual, para eleger o deputado federal, mas nós precisamos abrir mão dos pedichos, precisamos abrir mão dos interesses pessoais e trabalhar forte nos interesses coletivos, porque daí todos se beneficiam. Aí é benefício para a coletividade. Então, tens muita razão quando fazes essa pergunta, e nós deveríamos estar fazendo muitos debates, muitas conversas em cima dessa questão, para dizer para o eleitor que, se ele pediu para pagar o talão da água, o talão da luz antes da eleição, e se ele foi atendido, ele já foi atendido, ele já cobrou pelo voto dele, depois ele não tem moral para cobrar mais do eleito. Aí o eleito tem 4 anos para fazer exatamente o que ele quer, porque
ele já pagou o voto. Então, esta conversa, Léo, no Brasil, é uma conversa central, é uma conversa fundamental. É evidente que a gente entende as agruras de certa parte da população que, de fato, está desempregada, que, de fato, está passando por dificuldade, que aproveita a eleição para resolver o seu problema imediato, só que ele não imaginou que, na medida em que ele resolve o problema imediato dele, os problemas maiores dele depois, que é a saúde, a educação, a sua rua e assim por diante, ele vai postergando a solução destes problemas coletivos. É exatamente o que nós estamos vendo no Brasil agora nos últimos anos. Nós estamos quase todos os dias perdendo a oportunidade de equilibrar as contas do Brasil, criar uma outra consciência internacional dos investidores internacionais com relação ao Brasil, mas em vez de se estar pensando nisso, essa conquista futura, cada um agora está pensando assim, nós vamos pegar aí o nosso naco do bolo eleitoral, vamos nos eleger, pronto, acabou. Vamos endividar mais se tiver que endividar a nação, vamos agir de forma que a inflação continue explodindo, mas nós vamos garantir a nossa eleição. Ou seja, quando se pensa dessa forma, se está, na verdade, adiando a solução dos problemas da coletividade municipal, da coletividade estadual e da coletividade nacional também. Então, repito, essa pergunta que tu me faz é a pergunta que deveria nortear o debate central das eleições no Brasil. Não só dessa eleição que vem agora para presidente da República, senador, deputado federal e estadual, mas para toda a eleição. Toda a eleição, o debate teria que ser esse. Nós queremos resolver os problemas coletivos ou nós queremos resolver os individuais e postergar a solução dos coletivos? Essa é a questão de fundo que nós precisamos fazer para todo brasileiro. O governador de São Paulo, senador, figura pública ímpar, Franco Montoro, ele dizia que o município é a pequena pátria, é o lugar em que o cidadão vive concretamente. Interessante é que os noticiosos, às vezes mesmo os veículos locais, eles fazem a notícia de um evento que ocorreu no outro lado do mundo ou fica em Brasília, ou nas notícias dos grandes artistas, e a questão da expressão dos problemas locais nem sempre recebe o foro de debate que merece, no sentido de atender à concretude da vida do cidadão, que muitas vezes tem um problema da falta de pavimentação, a criança vive na poeira, desenvolve problemas respiratórios, você tem o esgoto que você tem que passar por ele no caminho da sua casa, você tem falta de iluminação, você tem escola distante, não tem creche, a saúde não está atendendo no bairro. Quer dizer, a vida concreta do cidadão muitas vezes o leva para o requerimento do pequeno interesse mesmo. E se ele resolve o problema dele, não consegue perceber que está atropelando o interesse coletivo, se prejudicando a si próprio, porque ele não vive sozinho. Agora, os municípios, as administrações municipais, no geral, quer dizer, não especificamente a tua administração de Tubarão, que me parece que vai muito bem, tenho muita admiração pelo prefeito Juarez Ponticelli e pela equipe que organizou para governar a cidade em que eu vivi tanto tempo. Mas as administrações públicas municipais percebem que o concreto da vida é este cidadão que tem estas necessidades comezinhas e não as grandezas que muitas vezes os políticos acham que deve ser o objeto do seu interesse? Eu acho que cada vez mais vai aumentando uma consciência sobre essa questão que tu colocas, da necessidade de resolver
o problema imediato, né? O problema imediato que eu faço referência ao problema coletivo imediato. É esse mesmo. Se a rua não tem água, colocar água. Se a rua não tem esgoto, colocar esgoto. Se a rua não tem pavimentação, colocar pavimentação. Se a rua não tem energia elétrica, colocar energia elétrica. Eu entendo, inclusive, que a pandemia ela provocou essa consciência maior, né, de cuidar da questão coletiva local. Eu acho que é uma oportunidade que a pandemia está dando, inclusive eu digo isso para os professores, né? A pandemia trouxe perdas, tristeza, mas também nos está ajudando a rever os processos pedagógicos, os processos escolares e assim por diante. Me parece que na vida pública também, né? Com a pandemia, há uma consciência maior da necessidade do cuidado local, né? De que cada indivíduo ele precisa estar bem, ele precisa receber o aparato municipal local para resolver os seus problemas coletivos próximos, esses que nós estamos referindo, né? Para que a partir dali ele possa também ter o seu emprego, ter o seu salário, né? E ter a sua vida melhorada. Então, essa questão de olhar mais para a pobreza tem se chamado muita atenção agora para uma questão real que causou a pandemia, que foi tornar os pobres mais pobres, não é? Porque a pandemia atingiu aqueles que, de fato, tinham menos. Então, esse discurso ele está mais corrente, ele está mais claro. A questão das desigualdades sociais, a questão da desigualdade de renda, a questão da desigualdade, aí pegando a questão da violência, né? Da desigualdade de gênero, da desigualdade racial e assim por diante. Então, eu percebo que esse discurso no Brasil ele está mais latente, mais visível, até por uma necessidade também, não é? Porque, como disse, a pandemia trouxe essa questão. Nós estamos vivendo um momento em que praticamente há uma autorização oficial para a violência, não é? A gente vê que as pessoas se sentem mais autorizadas a serem mais violentas. Então, isso traz um contraponto, traz uma contrapartida que é fazer com que as pessoas pensem mais, né, briguem mais pelo bem-estar coletivo de cada um dos cidadãos. Então, eu imagino que, ao sair da pandemia, nós vamos sair com metas mais claras com relação ao cuidado com as pessoas, não é? Mas, como eu digo, do ponto de vista coletivo, da educação das pessoas e da saúde das pessoas. Por exemplo, a saúde e a educação. Agora ficou muito claro, para quem ainda tinha dúvida, que a saúde é o bem primeiro e que sem educação não se vai a rigorosamente lugar nenhum, né? E os grandes investimentos do administrador público precisam ser nesses dois campos. Então, eu acho que nós vamos sair melhor, né? Com relação a essa questão coletiva do cidadão a partir do seu local, a partir de onde ele mora. Eu tenho bastante desconfiança que a humanidade como um todo melhore, porque já passamos por outras pestes terríveis e já passamos por revoltas brasileiras contra a vacina. Quer dizer, a produção social da ignorância no Brasil, ela parece que tem um espaço muito amplo. É uma coisa muito triste. Mas é claro que isso não retira a pertinência do que estás dizendo sobre o fato de que educação e saúde continuam sendo coisas básicas. Muitos alegam que isso é uma mentalidade iluminista e que não basta, e de fato não basta para resolver tudo, mas sem elas não se resolve nada, né? Isso é que é importante ressaltar. Agora, por questões constitucionais, a educação fundamental é responsabilidade do município. Bom, e o educador, que eu considero mais importante da cidade, é exatamente o meu entrevistado, né? Tu és professor, já lá desde a escola primária, que substituías o teu professor quando ele não podia chegar na comunidade em que moravas. E desde então lidas com isso, tens formação acadêmica, talvez numa das universidades mais importantes
do mundo na área, que é a Unicamp. Então, tu és preparado na vida política da esquina e tu és preparado nas grandes academias do Brasil. E tens a responsabilidade de conduzir a educação fundamental de uma cidade. É possível dar conta disso no sentido de fazer com que realmente uma cidade se eduque, alcance todos as suas crianças e dê qualidade para o ensino primário? Porque eu discuto, às vezes, o professor ele está bem formado, se ele não está bem formado, o que ele reproduz na sala de aula? Porque não se trata só de ir para a sala de aula, se trata de quem está falando na sala de aula. Educar hoje é educar para o desconhecido, é educar para o futuro que não se sabe. Quer dizer, quando um professor está falando, ele não pode ter mais certezas, ele tem que ser o sujeito que saiba preparar as crianças exatamente para as dúvidas, para a velocidade acelerada em que a sociedade está. Então, é nesse sentido que eu te pergunto, quer dizer, não só pôr as crianças na sala, o município tem uma qualidade na educação para fazer o Brasil pensar sobre si próprio de outra forma? Léo, tem, e nós queremos ser exemplo para o Brasil. A nossa pretensão não é pequena, não. Mas eu só quero voltar rapidamente ali sobre essa questão do nosso país. O Brasil, ele foi fundado pela lógica do lucro por meio da violência. Os portugueses chegaram aqui, encontraram os índios, o que deu para matar, mataram, o que deu para tirar as terras, tiraram, e depois, inclusive, tentaram escravizá-los. Tudo isso que eu falei é violência. Não se contentaram com a violência contra os índios, arrastaram homens e mulheres negras da África para escravizar por mais de 300 anos. O que é isso? Violência. Então, o Brasil foi fundado por essa lógica do lucro por meio da violência. O que fez diminuir um pouco esta violência? A presença das instituições, o judiciário, a fiscalização, e assim por diante. E isso fez que, por um determinado momento, essa violência ela ficasse um pouco submergida, ela tivesse aparecido menos. No entanto, como eu falei aí há pouco, se faz toda uma campanha contra as instituições. Por exemplo, abaixo STF. Ora, se tem um ministro ou outro que não está cumprindo a sua função, que se expurga aquele ministro, mas não é instituição. O que faz o equilíbrio da sociedade são as instituições. Então, o brasileiro precisa preservar, sim, o respeito lá fora, né, pelas suas instituições, para que esta lógica do lucro por meio da violência e por meio das corporações ele desapareça e se passe a dar oportunidade para que todos produzam, e essa oportunidade ela vem justamente da educação. E aí eu volto à temática que colocas. Léo, hoje nós temos estudos muito claros da neurociência que mostra que o que eu e você e as demais pessoas que estão nos ouvindo somos hoje depende do que aconteceu entre a concepção, entre o tempo que estávamos na barriga das nossas mães e até os 6 anos de idade. Este é o tempo em que são colocados os alicerces sobre o qual vai ser colocado o que vem sobre nós a partir dali, o que vai determinar o que nós somos. Por isso que aqui em Tubarão, nós estamos com a política da fila zero na educação infantil. Por quê? Quem é que não recebiam esses estímulos? Justamente as crianças mais pobres, porque aquelas que têm dinheiro, o pai tinha como pagar a creche particular e assim por diante. Então, os pobres é que entravam na escola apenas aos 7 anos de idade, agora ultimamente por 6 anos de idade, então eles já entravam muito atrasados com relação àqueles que já recebiam os estímulos desde a barriga da mãe e principalmente pela educação fundamental. Então, por isso nós adotamos essa política, fila zero na educação infantil, todos para dentro da escola. Mas esse ano nós vamos avançar um pouco mais, nós vamos começar a fazer os estímulos a partir da barriga da mãe, ou seja, vamos orientar as futuras mamães para que elas possam fazer esse estímulo. Já era para nós termos começado no ano de 2020
um grupo de médicos de São Paulo que trabalham com essa questão, não é? Mas o que eles viriam fazer em Tubarão? Eles viriam trabalhar com os grupos de gestante que já existem na cidade. E já existem os grupos de gestante do Hospital Socimed, do Conceição, do CRAS, do CREAS, papapá. Então, o que você trabalha nesses grupos das gestantes hoje? Como é que a futura mamãe deve se comportar para o bem da saúde dela e para o bem do bebê? O que esse pessoal vinha trazer? Como é que você faz também para estimular o seu filho enquanto está na barriga? Léo, são coisas simples assim, ó. A mãe que lê para o filho enquanto está na barriga, ela está fazendo estímulo. O pai que conversa com o filho enquanto está na barriga, está fazendo estímulo. Então, este ano, nós vamos começar, mesmo sem a presença dos médicos, trabalhando com aquelas mães que são gestantes, que são mães e alunos da nossa rede, que são gestantes. E depois, quando eles puderem vir, a gente amplia, né, para os outros grupos. A conversa está bem afinada com a Fundação Municipal de Assistência Social e também com a Fundação Municipal de Saúde para começarmos esse trabalho aqui em Tubarão. Então, nós temos absoluta certeza, e fazemos isso, como disse, a partir dos estudos da neurociência, e aqueles que puderem anotar, James Heckman, ele é Nobel da Economia da Escola de Chicago, onde o Paulo Guedes estudou, mas ele demonstra que esqueceu tudo, esqueceu o que aprendeu, esqueceu, né? O fundador do termo capital humano, né? Ele também economista da Escola de Chicago, recebeu o Nobel da Economia. E por que ele criou o termo capital humano? Para dizer que nenhum município, nenhum estado, nenhum país sai da situação que está, mas ele já criou esse termo há 80 anos, né? Sem a educação, sem apostar na pessoa. Né? Aí depois ele começou a pregar a necessidade do poder público também trabalhar a saúde do indivíduo, para que o indivíduo possa, para que o investimento na saúde tenha, de fato, retorno. Então, já há 80 anos já havia essa pregação, e os economistas daquela época, tipo James Heckman, que ainda está vivo hoje, percorrendo o mundo, já esteve aqui no Brasil 2 vezes, ele tem feito essa pregação muito clara. Então, nós aqui em Tubarão, nós temos esse entendimento, a nossa equipe aqui da Fundação de Educação, estou ainda aqui na Fundação da Educação, estou falando aqui da educação da Fundação, né? Elas estão preparadas para isso. Nas lives eu falo sobre isso para os pais, falo sobre isso para as mães, eu falo sobre isso para os professores. E aqui, Léo, perguntar assim, e a questão da formação dos professores? Nós temos aqui, nós estamos na 3ª apostila. O que nós temos na apostila? Na apostila, nós temos os segredos do sucesso de Portugal no PISA. Portugal estava sempre na rabeira igual a nós, de repente Portugal foi lá para metade, e daí o que houve? Aí chamaram o ministro de Portugal, chamado Nuno Crato, ele deu a receita lá. Tem uma professora sueca, cujo nome agora eu não estou lembrado, Ives, daqui a pouco eu vou lembrar. Aqui tem um pouco do que ela diz também, mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos reescrevendo a escola, nós estamos redesenhando a escola. Nós já tínhamos começado a fazer isso antes da pandemia, porque os números diziam isso para nós. Os números diziam assim, ó, vocês estão investindo cada vez mais na educação, de acordo com os dados do Tribunal de Contas, mas este investimento não está impactando na aprendizagem. Está melhorando a infraestrutura, está melhorando o salário do professor, mas não impacta na aprendizagem. E essa discussão eu fiz abertíssima com o sindicato aqui em Tubarão, com todos os professores, com o prefeito, e assim por diante. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos começado a fazer isso, foi onde nós escrevemos a primeira apostila. A pandemia fez com que nós revêssemos toda a questão da metodologia, como é que se faz para fortalecer o vínculo do aluno na escola, como é que nós podemos articular toda a rede de proteção social do município para fortalecer o vínculo dessa criança com a escola. O professor monitora todos os dias o aluno que falta, o aluno que chega tarde, o aluno que faz sem tarefa, o aluno que está com esses problemas, ele está me dizendo que o vínculo dele com a escola é frágil, e se ele não for socorrido, ele sai e não volta mais. Então, o professor faz esse monitoramento todo dia, passa para o diretor, se o diretor puder resolver, resolve, se ele não puder resolver. Nós criamos uma equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social e pedagogo. Esse pessoal vai fazer a intervenção na família. Se conseguir, tudo bem. Se não conseguir, aí entra a Fundação de Assistência Social, entra a Fundação de Saúde, entra a ATDEV, porque a moçada perdeu visão
com a pandemia, né? Muita luz de computador e de celular e pouca luz natural, então o pessoal está medindo a acuidade visual da moçada e quem tem problema nós compramos óculos, enfim. Até hoje de manhã eu dizia para o prefeito, nós vamos fazer a abertura do ano letivo lá na escola da Faustina da Luz Patrício, lá no Morro da Caixa, uma escola de ensino fundamental de turno inteiro. A criança entra de manhã e sai no final do dia. Isso é natural na educação infantil, mas nós temos essa do ensino fundamental. Esse ano estamos começando com a Manuel José Antunes também, ali na rua da Surgitur, né? Estamos começando também o ensino fundamental gradativo. O que eu queria dizer para o prefeito? Nós estamos fazendo a melhor intervenção social que o município poderia fazer, que é botar todo mundo para dentro da sala de aula. E, Léo, o Tubarão está muito diferente. Sabe por quê? Porque nós temos recebido uma gama muito grande de migrantes. Tem muitas pessoas de outros estados, muito mais do Rio Grande do Sul, e temos muitas pessoas de outros países também. Eles vêm para Tubarão em busca de oportunidade, e quando eles conseguem, qual é o primeiro lugar, qual é a primeira porta que eles batem? Da prefeitura, porque eles precisam de um lugar para deixar as crianças enquanto eles vão trabalhar. Essa é a lógica do pai e da mãe. Cuidar do meu filho enquanto eu vou trabalhar. Mas a nossa lógica é outra. Enquanto o seu filho está aqui, nós vamos cuidar dele, mas nós também vamos estimulá-lo para que ele possa chegar lá na primeira série e ser alfabetizado o mais rápido possível e assim por diante. Além das novas competências que a BNCC, que é Base Nacional Curricular Comum, é um documento que diz o que todo aluno tem que aprender em cada etapa da escolaridade, independente se está na escola pública ou privada. Esse documento é de antes ainda da pandemia. Então, ele traz 10 competências básicas que todo professor precisa trabalhar, além do seu conteúdo, ou por meio do seu conteúdo, né? Mas a pandemia agora está acrescentando a questão que nós falamos lá no início, a questão da cooperação, a questão de se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, a questão de... Então, nós estamos trabalhando com os nossos professores para que eles possam estar engajados neste novo mundo criado pelas tecnologias, mas principalmente também pela pandemia. Então, esse é o esforço que nós fazemos hoje em Tubarão, e a gente faz assim, muito mais do que o nosso dever profissional, porque eu sei que se não fosse a educação, eu continuaria no interior de Lauro Miller. Eu saí de lá e estudei numa das melhores universidades do país, sou vereador em Tubarão, fui professor da Unisul no curso de graduação, de pós-graduação, andei por Santa Catarina toda falando sobre um tema que muita gente tem medo, que é a questão da avaliação. Por que eu consigo fazer tudo isso? É por causa da educação. E aí, o que eu tenho feito? Eu vou para a escola e falo a minha história para os alunos. Aí o prefeito fala dele também. Eu nasci lá no interior de Pouso Redondo, eu trabalhava numa padaria, numa lanchonete, mas foi pela escola que eu consegui chegar aqui, ser deputado, ser governador por um tempo e ser prefeito dessa cidade. Ou seja, então nós estamos colocando a nossa experiência, o nosso esforço a serviço desta geração para que ela seja melhor do que está agora. O resultado disso, nem eu e nem o Juarez vamos colher. Nós não vamos inaugurar essa placa, com certeza, porque o resultado disso vai aparecer quando essa meninada estiver com 18 anos, com 20 anos, ou coisa parecida. Com certeza o Juarez não vai ser mais prefeito, não vai ser mais vereador. Não é? E nem sei se nós vamos estar nessa vida. Vocês estão plantando para o futuro. Exato. Não é para a próxima eleição, é para a próxima geração. Porque já me chamaram de maluco, já me disseram, Maurício, para que tu está botando essa criançada na escola se criança não vota? Quer dizer, já me fizeram essa pergunta. Já me disseram, eles não votam, para que tu botar na escola? Disse, não, nós não estamos pensando na próxima eleição, nós estamos pensando na próxima Antigamente eleição. Tinha a ideia de que político não deve fazer esgoto porque a obra enterrada não dá voto. São percepções equivocadas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A professora que tu estavas referindo talvez seja Inger Enquist. Esta mesmo, de onde tirasse esse nome? Eu não lembrava. É que essa professora, a educação também me interessa. Eu sou eu sou preocupado com isso. Eu tenho uma dúvida
que, afinal de contas, eu não tenho uma formação teórica consistente em educação. Mas essa professora, ela tem um discurso contra modismo educacional, ela não aprecia muito as pedagogias, às vezes criadas em laboratório, que muitas correntes ideológicas pensam que podem produzir e acabam distanciadas da experiência. Bem, o Brasil teve, no ano passado, uma discussão muito agressiva contra o Paulo Freire. Essa professora me parece um pouco conservadora no sentido de preservar o que interessa, não no mau sentido. Uhum. O Paulo Freire fez algumas transformações que seria trabalhar com a concretude da vida do aluno e extrair da vida do aluno a possibilidade de aprendizado, né? Então, se o aluno é agricultor, ele vai aprender o que é um retângulo olhando para um canteiro, né? Não vai ter uma especulação no ar. Bem, a questão do método educacional, como é que é isso na prática na escola? Quer dizer, como é que tu escolhes o método para dar aula entre os tantos que disputam a validade? Isso, Léo. Em primeiro lugar, assim, os agressivos contra o Paulo Freire, os que eu pude confrontar naquele programa de rádio do Ronaldo, lá, o Em Debate, nenhum deles tinham lido uma linha sobre o Paulo Freire. O cara começava a falar sobre o Paulo Freire, eu dizia, então tu cita a página, o cara não sabia. Eu dizia, não, então não precisa página, um parágrafo, o cara não sabia. Aí eu diminuía mais um pouco, então uma linha, diz uma linha do livro do Paulo Freire, o cara não sabia. Então o cara era agressivo, era contra o Paulo Freire, você nunca leu uma linha contra o Paulo Freire, quer dizer, é aquilo que tu falasse antes, né? É uma produção de contra-informação, de ignorância, e o sujeito se acha importante porque ele é ignorante, porque ele está falando sobre coisas que ele não leu, que ele não conhece. E para muitos eu disse o seguinte, o dia que você lê um livro do Paulo Freire, aí você me chama aqui no Ronaldo para o debate, eu vou sentar contigo para debater o Paulo Freire, se você leu. Agora, se você não leu, não tire meu tempo, né? Que eu preciso usar o meu tempo para coisas que de fato somam, né? Sobre essa agressividade aí contra o Paulo Freire. A questão do... e aí a questão do Paulo Freire. Qual é a importância do Paulo Freire? É esta que tu falasse, né? Ele dizia que alfabetizar é ensinar o aluno a ler o mundo, né? Vou ensinar o pedreiro, então eu começo da palavra tijolo, o pescador do peixe, para ele não só decodificar as letras, mas ele entender o ambiente dele. E aí tem um livro do Paulo Freire que é genial, como todos os outros, mas esse mais ainda, que é a pedagogia do diálogo, né? Ensinar conversando, extraindo do sujeito que ele pensa, ir trabalhando com as ideias dele, ir abrindo o horizonte dele e assim por diante. Mas, Léo, hoje, e no mestrado eu estudei um pouco dessa questão de metodologia do ensino, né? E aí eu estudei um pensador chamado David Ausubel, e ele tem uma obra fantástica, mas tem uma frase que sintetiza a obra dele, que diz o seguinte: o fator isolado mais importante para a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Professor, descubra o que o aprendiz já sabe e comece a trabalhar a partir daí, que é um dos pontos fortes da didática, né? Eu devo ensinar o aluno eu devo começar de onde ele está. Em síntese, trazendo para a matemática, eu devo ensinar o aluno a partir dos pré-requisitos. Se lá no meu conteúdo está assim, eu vou ensinar o aluno a dividir, aí eu tenho que pensar, qual é o pré-requisito para ele aprender a divisão? O que ele precisa aprender antes para ele aprender melhor a divisão? Ele precisa aprender a multiplicação. Então, primeiro eu vou checar se ele domina a multiplicação. Se ele não domina a multiplicação, então primeiro eu vou trabalhar a multiplicação para depois eu trabalhar a divisão. Léo, isso não é novo. A minha professora, há 60 anos atrás, que eu estou com 65,
5, né? A minha professora já fazia isso, ela checava antes o que nós sabíamos para ela começar a partir daí. Então, quando nós começamos a estudar o Nuno Crato, a doutora Inger Inkivesti, que nós escrevemos a apostila, nós começamos a resgatar estas questões que são fundamentais da aprendizagem. É partir de onde o aluno está. Eu sempre digo para os professores que o prédio não dá para começar do segundo andar, muito menos da cobertura. Ele tem que começar da base e a base tem que ser forte. Então, um dos capítulos dessa apostila se chama foco, ou seja, foco de todos os professores das disciplinas estruturantes. Quais são as disciplinas estruturantes? Leitura, escrita e interpretação. Porque o aluno que não interpreta, ele não tem problema só em português. Hoje ele tem problema em matemática, porque no meu tempo e no teu tempo, saber matemática era saber fazer conta. Hoje, se você tem uma boa calculadora, você faz qualquer conta, desde que você interprete o enunciado do problema e saiba qual é a conta que você precisa fazer, qual é a tecla que você vai apertar, se é de mais, se é de menos, de multiplicar ou dividir. Ou seja, a interpretação hoje é de fundamental importância para mim resolver problemas de matemática, de história, de geografia, etc, etc. Então, o que eu digo para os professores? Professor, tu está lendo um texto de matemática, de português, de história, de geografia, apareceu uma palavra que o sentido é desconhecido para o aluno, para tudo, professor. Para tudo, vá ao dicionário ou vá ao Google, veja o significado dessa palavra, veja o significado dela no contexto e prossiga depois do significado estar claro. Ou seja, nós estamos começando do começo novamente, até porque, como disseste, houve esta torrente de metodologias e de modismo que acabaram afrouxando a escola. Essa é a crítica principal da doutora Inger Inkivesti, que acabou afrouxando a escola. Então, nós estamos retomando a questão estruturante da aprendizagem. E o que nós estamos fazendo aqui na rede, como eu disse? Nós estamos colocando tudo isso em apostilas, entregando para os professores, fazendo a capacitação dos professores. É a base dos processos seletivos. Os professores já sabem, quer se sair bem, vai ler as apostilas. E a partir desse ano vai ter uma novidade. Nós vamos começar a trabalhar com bônus. Bônus para quem? Bônus para os assíduos, porque, infelizmente, nós ainda temos um grande número de faltas entre os membros do magistério. Bônus para quem cumpre as suas incumbências, que estão lá tudo direitinho na apostila, e bônus para aqueles que ajudam a melhorar o IDEB da sua escola. Ou seja, nós estamos trabalhando com meritocracia, sim. Tá? Nós estamos apontando aquilo que é importante e dizendo para o professor, o que é importante nós vamos premiar se você der conta. E eu tenho falado isso abertamente para os professores, e eles têm entendido, sim. E para nós furarmos essa bolha, nós vamos precisar avançar nesses pontos também. Em qual é a bolha que nós estamos presos? Naquela que eu falei antes. O município de Tubarão investe há muito tempo, muito mais do que o mínimo constitucional na educação, mas isso não está alterando a nota dos alunos. Lá no IDEB, nós continuamos do mesmo tamanho. Tá? Aí eu pego os dados do IDADOS. O IDADOS é aquele Instituto de Estatística, né? O que o IDADOS está dizendo lá para nós? Entre 2013 e 2017, que pesa em toda a crise, os prefeitos aplicaram na educação 60% a mais do que o mínimo constitucional. O que melhorou com esse acréscimo de recurso? A infraestrutura e os salários, vírgula, não há aprendizagem. Então, tem os professores, nós temos que furar esta bolha. E estamos implementando estas medidas, né, que eu até pensei que ia dar mais algum barulho ou não, as pessoas estão entendendo, né, que nós precisamos reconhecer aquele professor que está estudando, que está se engajando e que está preocupado com o resultado da sua aula. Ele não é só um dador de aula. Ao dar aula, ele é um agente social, positivo ou negativo. E é claro que nós queremos que ele seja positivo. Por isso que nós desenhamos um caminho, desenhamos um rumo, né? E trabalhamos com os nossos professores a partir desse caminho, a partir desse rumo. Uma questão que virou tabu no Brasil, de vez em quando se elege uma para ser acusada dos males gerais, é a questão da meritocracia. A meu ver, querer que haja disputa por mérito entre pessoas
com condições de qualquer ordem desequilibradas, não é possível. Se você põe alguém com uma formação de alta qualidade na sua vida doméstica, com alguém que não tem chance nem mesmo de acessar tecnologia, isso não é meritocracia, isso é maldade. Né? Agora, entre pessoas com a mesma capacitação, com a mesma oportunidade, que passaram no mesmo concurso, se existe produtividade diferente, dedicação diferente, resultado diferente, evidentemente que isso tem que ser medido com a devida isenção, com quem saiba medir, mas é claro que tem que ser medido, estudado causas de diferenças e investir na melhora de quem quer melhorar e dispensar quem não está interessado em melhorar. Eu sou a favor, neste sentido, de trabalhar com meritocracia. Mas queria fazer ainda uma pergunta para o professor. A questão do que é feito em casa, né? Tu falaste mais cedo na entrevista que a educação na família e depois a educação formal na escola são complementares e ambas são importantes. A educação pública consegue interferir de maneira a contribuir com a educação em família? Sem dúvida alguma, Léo. Em primeiro lugar, aquilo que a criança aprende na escola, ela leva para casa. Os bons costumes que ela aprende na escola, ela leva para casa. Por outro lado, lá na nossa apostila, a apostila para as pessoas entenderem, a primeira apostila ela fez o quê? Nós selecionamos 6 fatores que influenciam na aprendizagem. Esforço. Essa apostila é uma apostila produzida pelo município de Tubarão. Sim, produzida pelo município de Tubarão. Tá? Então, ela seleciona, em primeiro lugar, os 6 fatores que influenciam a aprendizagem. Esforço, reforço, método, foco, disciplina, famílias. Chegamos agora na questão que tu colocas, a família. O que que nós estamos escrevendo lá e o que eu pergunto para os pais, porque antes da pandemia eu ia na escola para fazer reunião com os pais, agora eu faço live com os pais. Mas a primeira pergunta que eu faço para os pais é o seguinte: vocês querem ajudar a construir o resultado do seu filho lá no segundo bimestre ou você quer apenas receber esse resultado no segundo bimestre? Você, pai e mãe, vocês fingem que são mortos durante o bimestre inteiro e depois, no final, vocês vêm pegar o boletim, ou vocês querem, durante o bimestre, ajudar o seu filho a construir esse resultado? Ah, professor Maurício, nós queremos ajudar a construir o resultado. Então tem tarefas para vocês. Então, Léo, as tarefas dos pais estão lá bem claras também. As primeiras, zelar pela assiduidade do filho, pela pontualidade e pelo respeito. Segundo, todos os dias ver se o filho fez tarefa. Porque lá nas tarefas do professor, está lá escrito assim, ó, professor, passa a tarefa todos os dias para casa para o aluno, porque tarefa é treino daquilo que aprendeu na aula anterior. E eu sou bom naquilo que eu treino. Então, a criança precisa treinar sim. Então, eu digo, pai, ó, o professor está fazendo tarefa todo dia. E o senhor precisa todo dia verificar se o seu filho está fazendo tarefa. Mas, professor Maurício, eu não entendo esse conteúdo moderno. Não precisa. Se o senhor entendeu, ótimo. Se o senhor não entendeu, não precisa. Agora, se o senhor disciplinou o horário do seu filho fazer tarefa, e se o senhor demonstrou interesse pelo que ele está fazendo naquele momento, você já está ajudando. Se naquele momento você respeitou o horário dele, se você não botou a música mais alta, ou o filme mais interessante, ou se a mãe não está fazendo a comida mais cheirosa para tirar a atenção do filho, vocês já estão ajudando o filho. Se vocês disciplinarem esse momento da tarefa dos filhos de vocês. Outra tarefa que eu passo para os pais. O professor corrigiu a prova, deu a nota. Todas as nossas provas, Léo, lá no final tem um diagnóstico. O professor diz quais são os objetivos que ele está trabalhando, e no final da prova ele anota a etapa vencida e a etapa ainda não vencida. Tá? Eu digo para os pais, vão lá verificar as etapas ainda não vencidas. Se forem muitas, pai, imediatamente vá na escola, marca um horário com a diretora para conversar com o professor, para perguntar assim, professor, o que o meu filho precisa estudar
para que a etapa ainda não vencida se torne uma etapa vencida. Outra tarefa que eu passo para os pais, nós criamos o calendário de provas na nossa rede, Léo, porque também já tinha professor moderno demais que não fazia mais nem prova com os alunos. Não se cantava mais o hino, não se fazia fila, não se fazia mais nada, né? Aqui tem um calendário de provas. As provas acontecem nas terças e nas sextas. Por que a prova acontece na terça e na sexta, pai? Para que na segunda-feira, além do seu filho fazer tarefa todos os dias, na segunda-feira o senhor diz, opa, amanhã tem prova. Então, assim, ó, vamos sair da internet, vamos estudar, porque amanhã tem prova. Por que é interessante, pai, você saber que tem prova toda sexta-feira? O senhor saber que na quinta-feira o senhor precisa perguntar para o seu filho se ele já estudou, se ele já está preparado para a prova e assim por diante, porque no dia seguinte tem prova. Ou seja, o que nós estamos fazendo no fundo? Nós estamos procurando inserir os pais, independente da sua escolaridade, no processo de aprendizagem dos filhos. E assim, pelo menos um monitoramento do investimento da própria criança no aprender, me parece. Exatamente, a participação ativa dos pais. É como eu digo para os pais, vocês querem só pegar o resultado ou vocês querem ajudar a construir o resultado? Maurício, nós queremos ajudar. Então é contigo mesmo que eu quero falar. E ali a gente passa a apostila para os pais direitinho. Nós temos que começar a ir para o fim, mas eu queria te aproveitar e fazer uma provocação, que eu sou um tanto feminista. Certo. Tu falaste, e suponho que genericamente, na questão do pai fiscalizar o dia da prova, etc. Quem se preocupa mais com a educação da criança no sentido prático? Quem é que põe mais a presença na coisa? A mãe ou o pai? Não, quem aparece mais nas reuniões de pais, mas são as mães que aparecem mais. Não é? São as mães, né? São as mães, né? Tem bastante pais que aparecem também. Assim, ó, foi tão interessante que as primeiras reuniões que eu fui fazer com os pais, que eu ia nas escolas, né? O espanto deles, os secretários da escola. Eu disse assim, mas eu só ocupo a minha mesa para assinar papel, mas eu estou na escola, estou aqui para conversar com vocês, para dizer para vocês... Um pedido, pois, para o secretário da Educação, que as reuniões futuras se chamam reuniões de pais e mães, porque eu realmente acho que as mães são as que dão maior presença física, maior investimento emocional e maior, digamos, cobrança das próprias crianças. Deixe-me te pedir essa homenagem aí às mulheres. Vamos fazer isso, sim. Eu acho interessante que se ponha lá na plaquinha convite, né, a questão das mulheres também. Exato. Bom, Maurício, eu não sei se deixei algum tema que tu consideres importante ser abordado ainda como professor, ainda como político, ainda como alguém que há tantos anos dedica a sua vida ao saber do próximo e dedica a sua vida à qualidade da cidade. Eu agradeço a entrevista concedida ao Instituto Cidade, agradeço a quem nos acompanha, peço que todo mundo que ouviu a entrevista e gostou, ou que não gostou, não tem importância, que se inscreva no Instituto Cidade, porque nós precisamos de um certo volume de pessoas inscritas para efeito de algoritmo, e não custa nada se inscrever, dá uma mão para a gente. E eu deixo contigo, Maurício, o tempo que achares necessário para as tuas considerações finais. Muito obrigado mesmo por ter nos concedido esta entrevista. Isso, eu apenas quero retomar uma questão para falar de um efeito positivo que a gente conseguiu aqui quando nós zeramos a fila para a educação infantil. Quando o Juarez e o Caio assumiram, havia 700 mães na fila esperando vaga para a educação infantil. Eu entrei em 2018, no final de 2018, e em meados de 2019 já tinha 1.440 mães. E em dezembro do mesmo ano nós zeramos a fila. O que significou isso para estas mães? É que elas puderam
trabalhar fora, porque as mulheres já trabalham em casa, já têm o seu turno da casa, né? Mas elas puderam trabalhar fora. O que significa também a mulher trabalhando fora? Melhorar a renda da família, a conquista da sua independência financeira. Se tornou melhor consumidor, por isso está gerando mais emprego, está gerando mais renda também. E aí, um dado impressionante para a cidade de Tubarão. Nós fizemos o polo no mês de janeiro. Não é uma obrigação do município que mês de janeiro é férias. Mas o que o prefeito Juarez e o vice Caio pediram para nós fazer? Aquelas mães que comprovam que trabalham no mês de janeiro, vamos abrir o polo, vamos abrir a escola para que os filhos possam ficar lá em colônia de férias, não é aula, em colônia de férias, enquanto as mães vão trabalhar. Léo, no ano passado, nós tivemos 350 mães. Este ano nós tivemos 1.200 mães, porque elas precisam apresentar um comprovante de que estão trabalhando, né? Então, isso demonstra a grande quantidade de mulheres que, além do seu trabalho em casa, elas conseguem, tiveram a oportunidade agora de trabalhar fora também, de enriquecer lá o salário da família e assim por diante. Né? Mas, como eu disse, esta é a lógica da mãe. Eu preciso de um lugar para deixar meu filho enquanto eu vou trabalhar. Mas, além dessa lógica, nós temos aquela outra que eu falei antes. Enquanto o seu filho está conosco, nós estamos aproveitando essa idade adequada para estimulá-lo para que ele se saia melhor nas demais etapas da escolaridade e nas demais etapas da vida também. Não é? Mas eu quero te dizer que foi uma grande satisfação bater esse papo contigo. Fazia tempo que nós não conversávamos, né? Tive a oportunidade de fazer algumas referências à tua inteligência quando participei do programa do Dura, quando participei do programa lá do Ciro também, e cada vez que eu converso contigo eu tenho a oportunidade de aprender. Então, se tiver outras entrevistas, agendarei, participarei, porque eu já conheço o saldo final. O saldo final é que eu vou aprender muito mais. E enriquece também o Instituto Cidade, que existe para isso, né? Para debater as questões da cidade, a questão da vida coletiva, a questão da vida urbana e assim por diante. Então, te agradeço imensamente por esta oportunidade. Estou à disposição do Instituto Cidade. Sempre que precisar, estamos juntos para ensinar e para aprender, que era a grande questão do Paulo Freire, né? Você pode ensinar e você também pode aprender. Aliás, Léo, esse é um trabalho que eu faço aqui com os professores. Mensalmente, nós reunimos os professores por área e por série. Sabe para quê? Para troca de experiência sobre como elaborar as atividades que vão ajudar os estudantes a desenvolver as habilidades que eles têm direito de acordo com a BNCC. Então, todo professor novo que chega aqui na rede municipal de Tubarão, eu digo o seguinte, professor, aqui tu tens um espaço para crescer pessoalmente e profissionalmente, porque aqui tu pode ensinar e aqui tu pode aprender. Então, isso a gente faz muito aqui na rede municipal de ensino. Então, eles dizem que o professor Maurício é muito duro com os professores, o professor Maurício é branco couro dos professores. Aí eu digo, não, aqui todos têm oportunidade para ensinar e todos têm oportunidade para aprender. Agora, nós temos um caminho, nós não estamos atirando para todo lado, não. Nós olhamos aí essas melhores experiências, melhores pensadores, né? Como disse, vimos aí o Nuno Crato, vimos a doutora Ingrid Kivist, vimos outros pensadores, construímos um caminho e nós sabemos onde nós queremos chegar. Léo, por tudo isso, muito obrigado, te agradeço, né, por mais esta oportunidade. Como disse, estamos aí, estamos na batalha do dia a dia.